Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Chegando aqui para analisar a classificação do Real Madrid para a final da Supercopa da Espanha. Sim, teremos o clássico no domingo. Real Madrid e Barcelona, definição do primeiro título do futebol espanhol nessa temporada, mas vamos falar sobre os detalhes e as principais coisas que aconteceram na vitória do Real Madrid sobre o Atlético de Madrid. Se vocês estão aqui e ainda não estão inscritos no canal, sempre aquele pedido, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like no vídeo, que assim o vídeo chega a mais pessoas interessadas nesse tema e sempre aguardando os comentários de vocês por aqui, mas vamos falar sobre este jogo. Sim, teremos o clássico na decisão da Supercopa da Espanha, o primeiro título da temporada do futebol espanhol será definido entre Barcelona e Real Madrid, o jogo que acontece domingo na Arábia Saudita. Para chegar à final, o Real Madrid derrotou o Atlético de Madrid 2-1 na semifinal em um jogo que tivemos momentos para as duas equipes e que o Real Madrid conseguiu a classificação condicionando o jogo muito pelo início, 1 minuto e 16 segundos, perdão, 1 minuto e 16 segundos de partida. Fede Valverde cobrou uma falta longe da área, deu um belo de um chute com muita força, que, na minha opinião, o Oblak não posicionou muito bem a barreira para se proteger, a bola acabou passando, ouvi teorias de que era defensável para o Oblak talvez no seu auge tivesse defendido, mas a verdade é que o chute do Valverde foi muito forte e o Real Madrid abriu o placar logo com um pouquinho mais de 1 minuto de jogo e esse gol acabou condicionando talvez a postura das duas equipes dentro da partida. A partir daí a gente viu um jogo de uma tentativa de controle do Real Madrid, que, repito, não tem feito bons jogos, mas tem conseguido vencer essa quinta vitória consecutiva do time de Xabi Alonso, que ainda mostra problemas para conseguir encaixar e conectar o jogo tal e como o Xabi Alonso quer fazer, e o Atlético de Madrid acabou indo de menos a mais dentro da partida, fazendo um pior primeiro tempo, mas um melhor segundo tempo, e o Real Madrid, na primeira parte, talvez tenha criado as principais ocasiões, apesar de não ter conseguido converter essas ocasiões criadas. Um Real Madrid com dificuldade para se impor defensivamente, que em determinados momentos do jogo recuou para tentar contra-atacar, mas o contra-ataque do Real Madrid não está fluindo como já fluiu em outros momentos e o time está com certas dificuldades. O Real Madrid abriu o placar com 1 minuto de jogo, depois a gente viu algumas outras ocasiões na primeira parte, um contra-ataque do Rodrigo, que ele pôde marcar mais cedo do que ele acabou marcando. Depois um outro lance, uma cabeçada do Vinícius Júnior, que foi para fora. O Real Madrid no primeiro tempo esteve melhor. Na segunda parte é um Atlético de Madrid que vai para cima e que tenta criar mais ocasiões e aí a gente vê o Courtois aparecendo, sempre ele para garantir para o Real Madrid resultados. O Courtois é extremamente decisivo e, de novo, não fez defesas milagrosas, mas fez defesas muito importantes para manter o resultado para o Real Madrid. Real Madrid vencia por 1-0 no primeiro tempo, na segunda parte, 55 minutos, uma jogada que começa com o Bellingham, tem o Valverde como protagonista dando assistência, mas o cara que bota o Real Madrid, que dá tranquilidade para o Real Madrid no jogo, é o Rodrigo fazendo, depois da assistência do Valverde, o segundo gol do Real Madrid na partida. O Rodrigo, que vive o melhor momento dele na temporada com o Real Madrid, são 3 assistências e 3 gols nos últimos 6 jogos com o Real Madrid. Rodrigo, que voltou a ser o Rodrigo, a gente está vendo um Rodrigo com capacidade de fazer muita coisa dentro de campo. Ele tem jogado mais escorado pela direita, quando o time precisa recompor, tá sendo um quarto meio-campista pelo lado direito do campo, tá compondo muito bem com o Fede Valverde, que hoje, repito, o Fede Valverde não quer ser lateral, mas ele é um muito bom lateral e hoje ele e o Rodrigo combinaram bem ali pelo lado direito do campo do Real Madrid, mas um Rodrigo que o Xabi Alonso está dando muita liberdade para usar essa característica que ele tem de ler o jogo de diferente forma e conseguir se posicionar para encontrar os jogadores de melhor forma. O Real Madrid tem um problema para estabelecer o tipo de jogo que o Xabi Alonso quer, falta esse meio-campista criativo e o Rodrigo está sendo uma ferramenta que o Xabi tem utilizado
para em determinados momentos, quando o time precisa de criação, o Rodrigo recuar. Então, se a gente vê o mapa de calor, por exemplo, do Rodrigo na partida de hoje, evidentemente ele está mais concentrado pela ponta direita, mas a gente vê na parte central do campo, tanto defensivamente como ofensivamente, o Rodrigo aparecendo muito. Essa é a liberdade que o Xabi Alonso está dando para ele poder entrar em jogo nos momentos que o time precisa de mais criação, com essa facilidade que ele tem, tanto para controlar o jogo como para encontrar espaços onde parece que não existe. Então o Rodrigo realmente vivendo uma grande fase e conseguindo transformar essa fase em gols, o que é muito importante para todo o atacante. Depois o Atlético de Madrid faz um segundo tempo melhor do que um primeiro, cria mais ocasiões, o Simeone vai mudando os jogadores do time para buscar, e no minuto 58, o lado direito do Atlético de Madrid, que é o que funciona melhor, com Llorente e Juliano, é por ali, Juliano que cruza para o Sorloth marcar o 2-1, mas aí o Atlético conta de novo com a barreira, Thibaut Courtois fazendo defesas no final do jogo para garantir o 2-1 para o Real Madrid, essa vitória que coloca o Real Madrid na final da Supercopa da Espanha. Ponto do jogo, e que se está falando muito depois da partida, o que a gente já viu de imagens, porque acredito que nessa sexta-feira a gente vai ver mais imagens em relação a isso. Simeone falando para Vinícius Júnior, tentando destabilizar, provocando Vinícius Júnior de certa forma com palavras, dizendo, a televisão Movistar, que é a que transmite a Supercopa aqui na Espanha, registrou Simeone falando para o Vinícius Júnior, o Florentino vai se desfazer de ti, escuta o que eu tô te falando, o Florentino vai se desfazer de ti, né? Como se desprender, vender ou qualquer outra coisa. Nesse sentido da frase do Simeone, o Vinícius discutindo com ele, o Cholo tentando tirar o Vinícius ali do centro durante a partida, enquanto estava acontecendo. Depois o Vinícius é substituído no minuto 79, mais ou menos. E aí tem outra discussão na beira do campo, porque quando o Vini sai de campo, a gente escuta algumas vaias que o torcedor que está no campo na Arábia Saudita não é o torcedor do Real Madrid aqui da Espanha, a maioria é torcedor local. A gente não sabe muito bem esse rum-rum que teve na arquibancada, essas pequenas vaias, se foi porque o Vini estava sendo substituído ou se foi pro Vinícius, mas o Simeone fazendo assim, para ele escutar as vaias e tal. O Vinícius se irritou, respondeu para ele, aí já entrou toda a comissão técnica que estava no banco de reservas do Real Madrid, tiraram o Vinícius dali, enfim. Uma situação provocada pelo técnico do Atlético de Madrid. Depois da entrevista coletiva, o Xabi Alonso diz que não vale tudo no futebol, né, querendo se dirigir ao Simeone de que não deve entrar e tentar e ficar falando coisas para jogadores, né, durante o jogo. Depois o Simeone na coletiva, pelo que eu pude entender, disse que ele não lembrava muito bem do que tinha acontecido. Depois ele até fala em outra entrevista em relação a palavras que ele falou para o Carvajal. Eu não vi as imagens do pós-jogo, mas sei que teve ali uma confusão, o que um falou para o outro, enfim. Toda essa situação. O Vinícius Júnior a gente tem trazido aqui, está no foco nas últimas semanas, pelas estatísticas em relação a gols e tal. Hoje, em geral, no Real Madrid, eu acho que dá para destacar 3 jogadores que se destacaram, Fede Valverde, Rodrigo e Courtois. O restante, com muita dificuldade de se encontrar em campo, o Gonçalo, que vem de marcar um hat-trick, não fez um bom jogo. A gente viu momentos do Vini tentando encontrar também soluções dentro do jogo do Real Madrid. Um Bellingham também que já está muito abaixo, um Camavinga e Tchouaméni que estavam sendo uma dupla de volante que o Xabi Alonso estava utilizando para equilibrar um pouco o time, hoje também não funcionou. Ele fez substituições, muitos problemas defensivos para esse Real Madrid. O Rüdiger e o Asensio, inclusive, foram substituídos. O Real Madrid terminou o jogo jogando com um meia na lateral direita, um volante e um lateral esquerdo de zagueiro, e um lateral esquerdo que praticamente não joga, tendo que jogar, e um outro lateral esquerdo de extremo esquerdo. Então, muitos problemas para o Xabi Alonso, que vai ter mais problemas pela frente, porque no domingo vai ter que enfrentar o Barcelona vivendo o seu melhor momento da temporada. São 9 vitórias consecutivas do Barça. Um Rafinha se reencontrando com o Rafinha da temporada passada, vivendo um grande momento. Um Rafinha que não esteve na derrota do Barcelona 2-1 para o Real Madrid aqui no Bernabéu, ele estava se recuperando de lesão, então o Real Madrid vai encontrar um Barcelona bem diferente daquele que venceu. Vou falar muito sobre isso no sábado, no vídeo de prévia do jogo,
Mas, enfim, vamos ver defensivamente o que o Xabi Alonso vai ter de opção para escalar, porque Rüdiger e Asensio saíram sentindo hoje, o Haaland tá voltando de lesão, o Militão tá fora por lesão, o Trent Alexander tá se recuperando, o Carvajal ainda não tá disponível para ser titular. Enfim, são muitos problemas defensivos para um Barcelona que tá azeitado ofensivamente. Vamos ver o que o Xabi Alonso vai ter pela frente. A boa notícia é que o Mbappé vai viajar para a Arábia Saudita, o Xabi Alonso confirmou que ele viaja. Não sabemos se ele tem condição de jogo, não sabemos se ele vai poder ter minutagem, mas enfim. O Mbappé viaja para a Arábia Saudita para estar com o grupo, vamos ver na prévia do jogo se a gente entende se ele pode jogar ou não. A verdade é que a semifinal entre Real Madrid e Atlético de Madrid terminou com números que, se a gente não olha o resultado, a sensação é de que o Atlético poderia ter vencido. Foram 22 finalizações do Atlético de Madrid. A gente tem repetido que os adversários estão com muita facilidade de chegar na área do Real Madrid. 22 finalizações do Atlético, 8 do Real Madrid, 6 no gol do Atlético de Madrid, 4 do Real Madrid. O Real Madrid foi mais efetivo que o Atlético. 5 defesas do Courtois, que foi decisivo de novo para garantir o Real Madrid em uma final. E vamos ver o que é que vai ser domingo desse clássico, esse Real Madrid-Barcelona, quem vence o primeiro título do futebol espanhol nessa temporada. E se vocês chegaram até aqui no vídeo e ainda não estão inscritos, se inscrevam, deixem o like, comentem, ativem as notificações para serem avisados sempre que eu posto vídeo aqui. Se você quiser ajudar o canal de outra forma, tem a possibilidade de ser membros. Lembrando que estamos com o objetivo de chegar a 150 mil por aqui, então se inscrevam, ajudem aqui o canal da Baixinha. Volto com mais vídeo para vocês nos próximos dias. Um beijo grande, porque afinal de contas tem Real Madrid, Barcelona, Barcelona, Real Madrid no domingo. E claro, falar muito na prévia e falar muito depois do jogo também sobre isso. Um beijo para vocês, um ótimo fim de semana. Nos vemos nos próximos dias com mais vídeo por aqui. Tchau, tchau.